Olha, aqui estou finalizando essa parte do ponto baixíssimo. E aqui agora eu vou passar para a aba, ó, para finalizar aqui onde a gente iniciou. Lembrando que para passar para a aba, eu faço uma corrente. Lembra que a gente fez uma corrente para começar o ponto baixíssimo? Então, aqui depois do último ponto baixíssimo, desse lado, faço uma corrente para vir para o primeiro ponto daqui, ó, tá? Então, aqui eu faço um ponto baixo. E aí, eu sigo fazendo um ponto baixo em cada um dos pontos aqui nessa parte da nossa aba. Lembrando que esse ponto baixo, ele vai ajudar a gente a fixar o nosso fecho, tá? Então, se você fizer ponto baixíssimo aqui, na hora de você colocar o fecho de metal, vai ter mais dificuldade, tá bom? Porque não vai ter muito espaço para ele entrar, e com o ponto baixo você vai ter, ó. Bom, e aí finalizei, ó, e agora eu vou trabalhar a última carreira, agora fazendo ponto baixíssimo para dar o acabamento final, tá? Vou entrar já, ó, pulo primeira corrente, aquela que eu fiz, vou aqui no primeiro ponto baixíssimo e vou pegar a perninha de trás e vou entrar e fazer ponto baixíssimo, tá? Se quiser colocar um marcadorzinho aqui, você pode colocar, que é para lembrar o primeiro ponto onde você iniciou, tá? Aí vem aqui no próximo ponto, ó, pega na perninha de trás e faz ponto baixíssimo, tá? Então, aqui a gente tá fazendo ponto baixíssimo em cima de ponto baixíssimo. Aqui tá bem apertadinho, mas vai dar certo. É só mesmo para dar o acabamento e dar mais um charme na nossa bolsa, tá? Essa é a última carreira. E aí, vai ficando assim, ó. Vou fazer toda a nossa carreira dessa forma, pegando sempre a perninha de trás e fazendo ponto baixíssimos, tá? Aqui, ó, nesses pontos baixíssimos, eu faço realmente ponto baixíssimo e também nos pontos baixos, tá, gente? Vou fazer aqui o último, ó, o último ponto baixíssimo da aba. Agora aqui inicia os pontos baixos da carreira anterior. E neles eu também pego a perninha de trás e vou fazendo ponto baixíssimo, tá? Olha, aqui já estou quase chegando ao final. Esse acabamento aqui que vai ficar mais lindo ainda a nossa bolsa. Lembrando que esse acabamento é opcional, mas eu considero importante, tá, gente? Porque não só para ficar bonita, mas principalmente para ajudar na hora de colocar aqui o fecho, ó. Porque aí você vai ter um pouco mais de espaço, tá vendo, ó? Para o fecho fixar aqui, tá? E aí, a gente usar ele da melhor forma. Bom, aqui, ó, vocês podem notar que tá mais ajustado a largura. Ainda tá levemente estreito. Se for observar direitinho, ó, não tá bem exatamente, não, tá? E agora, para ajudar a deixar mais, né, reto com a aba, o que que eu vou estar fazendo? Na hora de estruturar, eu vou puxar minha bolsa assim, ó, ajustar ao máximo, tá? Eu acho que também, gente, quando eu tava fazendo essa parte do corpo, minha tensão do ponto tava um pouquinho mais apertada. Uma dica que eu posso dar é você fazer com a agulha um pouquinho maior. Por exemplo, poderia ter usado a 4,5 para o corpo e voltado para 4 na hora de tecer o ponto puff, tá? Pode ser que ajude para que o corpo da bolsa ficasse assim maior, mais largo, na verdade, um pouquinho, né? E não tão os pontos apertadinhos, tá? Porque realmente, quando a gente faz uma parte da bolsa num dia e outra parte na outra, pode dar uma alteraçãozinha na tensão de ponto, tá? Isso é normal acontecer. A outra já vou ter mais cuidado, né? Que eu for fazer desse mesmo modelo, vou ter ainda mais cuidado para evitar, tá bom? Bom, então agora, para deixar ele mais ainda, né, da mesma espessura, o que é que eu vou fazer? Na hora de cortar a tela, eu vou cortar ela, como eu estava falando, vou puxar primeiro a bolsa assim, e cortar ela com a bolsa bem esticada, assim, ó, tá? Para que a tela venha ajudar a deixar ela mais, né, da largura que é a aba, tá? Dessa forma aqui, ó. Certo? Então, eu vou ter essa atenção na hora de cortar a tela. Não é no momento, mas já vou falando para vocês não esquecerem também que é importante fazer isso. Essa parte aqui, ó, é do lado de dentro. Então, a tela vai vir daqui até aqui, certo? Ó. Dessa forma, a parte da aba a gente não vai estruturar e nem forrar. Aí, aqui agora é só a gente cortar. Eu vou cortar esse fio um pouco maior, ó, para que eu possa descer o meu arremate para depois da aba, para ele ficar aqui para dentro, tá? E não ficar aqui muito próximo à aba, para não ter que fazer arremate aqui, né, aparecer depois com o uso da bolsa. Então, por isso eu gosto de fazer para descer um pouquinho mais. Ó, aí eu vou tirar aqui meu marcadorzinho.
Vou vir nesse primeiro ponto, ó, pegar aqui o fio, passar por baixo. E vou vir no último ponto, ó. Importante eu sair nele aqui, mas eu vou entrar um pouquinho mais atrás aqui, que é pra poder esconder mais, tá? Ó, e ele sair a agulha bem no meio do último ponto, que é esse ponto que eu fiz aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Não tá querendo, mas eu vou conseguir. Pronto, assim, ó. Pego o fio e vou puxar aqui para o lado de dentro. Dessa forma, ajusto. Pronto, e aí aqui fica tudo igual. Não dá para saber onde foi o início e o final, aqui, ó. Não vai ficar aparecendo, tá? E aqui, ó, até com a agulha de espessura mais fina, nós vamos estar passando, descendo, né? O máximo que a gente conseguir, porque eu deixei o fio maior justamente para isso. Daí, para fazermos a nossa lateral, nós vamos estar medindo aqui, ó, essa parte do corpo da bolsa. Nós temos aqui aproximadamente, ó, 34, vou contar 35 centímetros, tá? Então, nós vamos dividir de forma que a gente consiga fazer altura, fundo e altura novamente da lateral, tá? Para que a peça fique dobrada dessa forma, ó. Tá? Então, a altura da frente, o fundo e a altura da parte de trás. A parte da frente e a parte de trás tem que ser a mesma medida, e essa aqui seria a medida da lateral. Então, como é que eu vou fazer? Vou medir aproximadamente, ó, aproximadamente 13 centímetros, tá? Para a medida aqui da parte da frente. Pegar aqui um marcadorzinho. Depois eu vou contar os pontos e organizar. Primeiro é só medindo para ter uma média aqui, uma base, tá? Vou medir aqui, ó, deixa eu ver, 13 centímetros novamente, basicamente aqui. E mais ou menos 9 centímetros de intervalo, 9 a 10, tá? Ó, 9,5, 9 na verdade, né? Entre um marcador e outro, tá? Basicamente assim. Você vai medir no seu, para que você possa depois contar os pontos, a gente pode poder dividir aqui para fazer a nossa lateral, tá? Então, a partir daqui, ó, desse pontinho que tá aqui bem no canto, eu vou contar. Porque se eu contar daqui, quando eu terminar de costurar, vai ficar essa aberturinha aqui, ó. Então, tem que contar um pouco mais em cima, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 14 pontos de altura. Aqui, ó, o marcador, entre um marcador e outro, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 pontos, com o marcador fica 11, 12, certo? E aqui, ó, tem que ter também, exatamente como teve 14 aqui, precisa ter 14 aqui também, tá? Não conto com o marcador, porque eu já contei. Lembrando que os marcadores é do canto. Então, aqui é ponto do canto, né? Do cantinho, da dobra assim, tá? E o meio, né, entre um marcador e outro tem exatamente 10. Deixa eu confirmar aqui novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso mesmo. E aqui precisa ter 14. Então, após o marcador, eu começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai terminar bem aqui, ó. Tá? Bem em cima mesmo. Então, ficou, ó, certinho, né? Já marquei bem certinho. Às vezes a gente marca, e depois a gente tem que trocar o marcador, coloca num lugarzinho ou outro pra ficar igual. Mas deu certinho, ó. 14 pontos, 10, 14. E um ponto a mais aqui e um aqui pro cantinho, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos se basear pelo que deu aqui, ó. Deu 10 pontos, né, da parte aqui do fundo. Então, nós vamos fazer 10 correntes, mais uma para da altura. Para que quando a gente voltar tecendo pontos, tenha exatamente 10 pontos baixos aqui, tá? De acordo com a quantidade que deu entre um marcador e outro, referente ao fundo. Aí, baseado nisso, que a gente vai fazer? Nós vamos fazer
a laçadinha. Ah, pessoal, troquei de agulha porque a outra, minha filha tava aqui no ateliê brincando e eu acho que ela pegou, procurei, não encontrei. Então, vou pra essa aqui mesmo, que a 4 que eu tinha era só aquela. Tô na 4,5, tá? Mas acho que não vai fazer muita diferença. Bom que fica um pouquinho mais, né? Não fica muito apertado, já que esse ponto é mais apertadinho. Bom, agora o que eu vou fazer, ó, são as 10 correntes mais uma, no total 11. Faz levemente folgada, para não ter dificuldade na hora de voltar, tecendo os seus pontos, tá? 10, agora mais uma, 11 no total, certo? Pula essa última, que é a de corrente número 11, vem na anterior, na parte de trás, e faz aqui o ponto baixo. Então, para cada uma das correntes, a gente tece um ponto baixo, totalizando 10 pontos baixos aqui. Outra coisa, se você estiver fazendo, tiver feito, né, com outra espessura de fio, por exemplo, fio 3 milímetros, você vai medir, igual medir aqui, faz as medidas, depois conta os pontos. Então, a quantidade de ponto que deu para você aqui é referente à quantidade de correntes que você vai fazer, tá? Então, não se baseia, se você fez conta medida, não se baseia com a quantidade de pontos que eu tenho aqui, mas sim pela medida que deu aí para você, e você vai contar quantos pontos também vai dar aí na sua peça, tá? E a partir de então, aí você vai fazer a correntinha para subir aqui, né, as paredes aqui da lateral da bolsa, tá? Então, no meu caso, 10 pontos baixos. Deixa eu conferir, 2, 4, 6, 8, 10. Isso mesmo. Faz a corrente para dar altura, vira a peça. Nessa segunda carreira, eu faço apenas pegando uma perninha de trás, ó, e não a de baixo ainda. Mas se quiser, já pode pegar, ó, tá vendo, ó? Já vim aqui e pegar já aqui. Eu não gosto de fazer já na segunda carreira, eu faço já da terceira em diante. Então, a segunda carreira eu pego só desse último ponto daqui, ó, tá vendo? Da carreira que eu acabei de finalizar. Pego só a perninha de trás, já preparando para a próxima, sim, eu começar o desenho do ponto fantasia, tá? Então, essa é a segunda carreira. E agora, a terceira carreira, eu vou fazer a corrente. Agora sim, eu volto, ó, e vou pegar já a perninha aqui e da carreira anterior. E vou iniciando aqui o desenho do ponto fantasia, tá? Ó. Conforme era lá o corpo da nossa bolsa também, né? E aí, a gente vai seguir fazendo, pessoal. Seguir fazendo, carreira, carreira, carreira. Várias carreiras de ida e volta, até a gente completar um em torno de 14, tá? Na realidade, quando tiver na número 13, eu volto com vocês, tá? Lembra que eu conto isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, esse desenho aqui, tá? Então, quando tiver com 13, eu retorno com vocês. Aqui já cresci, e agora quando você tiver contado, ó, contando a quantidade de 14, tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E a última carreira sendo 14, aí a gente vai parar, tá bom? Então, a última carreira, ó, fiz a correntinha. Eu vou entrar aqui, ó, tá? Na parte de cima do ponto e não fazendo o ponto fantasia assim não, tá? Ó. Eu vou entrar mesmo na parte de cima do ponto, pegando essas duas perninhas e fazendo o ponto baixo normal, ó, tá? Pegando aqui as duas perninhas do ponto, para que a gente possa finalizar e não fique. Se a gente fizer assim, por exemplo, vou mostrar para vocês, ó, como a gente ia fazendo com o desenho do ponto fantasia, ela vai ficar, porque esse lado aqui vai ficar pro lado de fora, tá? Esse aqui, ó. Então, vai acabar ficando assim, ó. Tá vendo? Pra não ficar assim, a última carreira eu faço mesmo, ó, pegando as duas perninhas, que aí fica retinha, ao invés de ficar com essa entrada aqui, ó. Tá? Por isso que essa última carreira eu pego mesmo as duas perninhas, ó, da parte de cima do ponto, tá? Que é a última carreira de finalização. A gente vai fazer aqui esses 10 pontos. Finalizando ele, aí a gente vai fazer os pontos aqui ao redor, tá? Nós vamos estar fazendo, ó, esse lado embaixo e esse outro lado e finalizar aqui, tá? Então, é o mesmo procedimento que a gente fez lá na bolsa, ó. Faz a corrente, entra aqui, ó, no primeiro ponto, vai ser justamente nessa última carreira, tá? E faz o ponto baixo. O segundo ponto já é aqui, ó, nesse desenho, tá vendo? Um ponto em cada desenho aqui, ó. Cada fileirinha de fio assim. Então, você entra aqui e faz o ponto.
Vem no próximo, entra e faz o ponto. Tá? Então, a gente vai fazendo assim, ó, os pontos baixos até finalizar aqui, ficou bem apertadinho. Até finalizar aqui a nossa lateral. Vai ficando assim. Aí, aqui vai completar exatamente 14 pontos. Quando chegar aqui no cantinho, eu vou fazer um ponto para o canto, e depois o primeiro daqui, ó, contando 10 ao total, tá? Que é as 10 correntes que eu tenho do início. Aí, mais um ponto aqui no mesmo lugar para o canto, e o primeiro, ó, pra cá. Aí, você vai seguir a mesma coisa, ó, tá vendo aqui, ó, a parte do fiozinho aqui reto, ó. Então, é aqui que a gente vai seguir fazendo. Faz um ponto, um ponto, um ponto, até completar 14 pontos também. Porque daí você somando, né, para dar certo com a peça lá, como a gente fez o cálculo, 14 mais 14 dá 28, e aqui são 10, ó, 28 com mais 10 vai dar 38, com mais um do canto, 39, com outro do canto, 40. Exatamente os 40 pontos, tá? Se você tiver feito outra espessura de fio, você vai contar, conforme eu expliquei lá, e adaptar essa quantidade de pontos aqui de acordo com o que deu na sua peça aí. Aí, pessoal, é concluída a primeira lateral, você vai deixar, ó, mais ou menos 2,20 m, 2,30 m, tá? De fio. Aí, você corta, aí começa a segunda lateral, igualzinha, tá? Na segunda lateral, você não precisa cortar, tá bom? Pode deixar o fio aí no novelo. E na segunda lateral, faz a mesma coisa, deixa também em torno de 2,20 m, 2,30 m, tá? Esse fio que a gente tá deixando, ele é para fazer a costura lá na bolsa. E a gente tem que fazer menos arremate. Então, já deixando o fio, só vou fazer arremate na pontinha final, depois de costurado. E o último detalhe, para finalizar a parte do crochê, é a alça de mão, tá? A gente vai fazer a laçadinha inicial. E aqui a gente vai tecer um cordão de correntinhas. O tamanho que você quer a sua alça de mão vai definir a quantidade de correntinhas, tá? Eu fiz aqui um total de 33 correntes, tá? A quantidade de correntes que você fizer tá certo, não precisa ser número par ou ímpar. Pula aqui a última, vem na anterior, na parte de trás, e você vai fazer aquele ponto baixo, tá? De sempre que a gente já faz, né? Então, pegando a parte de trás de cada correntinha, você vem fazendo um ponto baixo. Finalizado o cordão com os pontos, né, os pontos baixos, eu fiz aqui 33, como eu pulei a anterior, a última, né, na verdade, ficou com 32 pontos baixos, tá? Para quem quiser saber. Agora, faço a corrente para dar altura, vira a minha peça e vou fazer ponto baixo normal, ó, pegando aqui, ó, a parte de cima do ponto e vou fazer meus pontos baixos, tá? Até finalizar a minha carreira, um ponto para cada ponto de base. Olha, pessoal, eu vim adiantando aqui, e eu fiz um total de 7 carreiras, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre que você finalizar a carreira, vou fazer aqui o último ponto baixo, ó. Você faz a corrente para a altura, vira a peça e volta tecendo pontos, tá? Dessa forma. E aí, você segue fazendo carreira de idas e voltas, até completar a quantidade de carreiras que você quer. Porque aqui, ó, se você for dobrar assim, a nossa alça vai ser assim, tá? Você vai ver mais ou menos aqui a espessura que é a sua alça. Se você quer ela mais gordinha, faz mais carreiras. Quer mais estreita, faz menos carreiras, tá? Eu acho que mais ou menos 7, 8 carreiras, ó, fica legal. Pra não ficar nem fina demais, nem grossa demais, né? Ficar assim mais regular, o tamanho padrão, tá bom? Então, eu vou tá fazendo, ó, parando aqui nessas 7 carreiras mesmo, tá? Fiz aqui as 7 carreiras, certo? Aí, o que que eu vou fazer agora, ó? Deixa eu tirar essa correntinha. Vou dobrar a minha peça dessa forma. E agora, o que eu vou fazer é voltar tecendo pontos agora olhando pra cá, ó, pro fundo, tá? Vou ajustar aqui, botar essa pecinha pra dentro. Vou pegar aqui uma agulha de espessura mais fina, só pra passar logo ela aqui pra dentro, pra ela não me atrapalhar na hora da costura, tá? A perninha aqui inicial. Que ela vai ficar aqui dentro, vai ficar escondidinha, não vai ficar à mostra, tá?
dessa forma. Então, eu vou dobrar assim, ó, e ela vai ficar escondida, então, já posso arrematar ela aqui pela parte de dentro da nossa alça, tá? E aí, pega aqui o isqueiro, sela logo a pontinha pra ficar coladinha, pronto. Agora sim, vamos costurar, ó. Terminei aqui, dobra a minha peça, dessa forma. Vou fazer uma correntinha aqui só pra dar uma alturinha. Então, dobro e vou vir pra cá, ó, olhar desse lado. Então, terminei aqui, vou virar pra cá, tá? E aí, ó, essa correntinha faz bem porque eu consigo vir mais pra cá com mais facilidade. No primeiro ponto, vou pegar aqui o primeiro ponto que tá... Como eu arrematei, ele tá escondidinho pra ali, ó. Deixa eu entrar aqui novamente. Aqui e aqui. Ó, esse é o primeiro ponto, tá? Pegando essas duas perninhas do ponto. E vou pegar no primeiro ponto, ó, no último ponto que eu acabei de fazer, tá vendo? Da carreira. Entro aqui. E aí, vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo pra unir, tá? Venho no próximo ponto, daqui, de onde é o final, e da finalização da carreira e do início, tá? E aí, vou unindo com pontos baixíssimos, ó. Bem aqui e aqui, tá? É só esse o processo, pra ir costurando. E a gente vai costurando aqui tudo, aí ele vai ficando fechadinho assim, tá vendo, ó? Pra depois a gente só posicionar na nossa bolsa, tá? Então, costura todinho aqui, ó, até chegar ao final. Chegando ao final, você faz o arremate da perna inicial aqui por dentro, tenta levar ela mais pra dentro um pouquinho, pra poder ela ficar escondidinha dentro da nossa alça. Pessoal, eu tô costurando e lembrei que eu não mostrei pra vocês quanto me rendeu aqui, ó, as 7 carreiras, ó, aproximadamente 5,5 centímetros, tá? Que foram aqui as 7 carreiras e o comprimento, né, dos 32, né, 32 pontos, vou dobrar assim que dá pra me medir ainda. Ficou, ó, aproximadamente 26 centímetros, tá? Que aí vocês se baseiam pela medida, se você estiver fazendo com outra espessura de fio, se baseia pela medida pra você ver quantas correntes vai dar aí pra vocês, tá? Pra iniciar a peça e quantas carreiras pra dar essa mesma medida de aproximadamente, se vocês quiserem fazer igual a mim, né? 5,5 centímetros. Que no caso, pra mim, deu essas 7 carreiras aqui, tá? Olha, pessoal, aí ficou assim a nossa alça. Bem bonita, né? Agora, nós vamos passar para forração, estruturação. Vou começar primeiro aqui com as laterais. Você vai pegar o tecido, vai colocar aqui a peça por cima e cortar mais ou menos assim, ó. Maior um pouquinho de cada lado, tá? Dos 4 lados. Um dedo um pouquinho, ó, maior. Para que quando a gente depois venha, consiga fazer aqui, ó. Deixa eu centralizar. A gente consiga fazer a dobra para dentro, para depois a gente vir fazendo a costura, tá? Então, você vai fazendo a dobra e vai colocando aqui, ó, esses clipezinhos, né? Pode ser alfinete, que você tiver aí, material. Outra coisa, um detalhe, dá uma esticada assim, ó, para ajudar, porque na hora da costura a gente vai precisar que ele fique um pouco esticadinho, né? Então, às vezes volta um pouquinho o crochê. Então, dá uma esticada e coloca aqui o tecido no tamanho que tá a peça e vai colocando os clipes. Depois a gente vem costurando, tá? Aí você vai pegar a agulha, colocar a linha, né? Eu tô usando essa linha de pesca, pessoal. Eu gosto muito de usar ela, recentemente tenho usado, de uns 2 meses pra cá. E tenho gostado muito porque fica, né, é invisível. E essa aqui, ó, dessa espessura 0,25, não é fino demais. Então, dá pra gente costurar sem muito chatice, sabe? O fio não fica muito chato de trabalhar. Coloco 2 fios na agulha. Qualquer local aqui eu começo a minha costura, tá? Então, ó, você vem, dá um nozinho na ponta, né, ó. Aí vem aqui pra esconder a pontinha. E aí, você vai começar a costura. Aqui é só você costurar o tecido e passar aqui pra bolsa. Vem do tecido pra bolsa, tá? Pra peça da bolsa. O crochê, né?
Lembrando que nessa costura a gente tem que ter muito cuidado para não pegar aqui, ó, essa parte aqui do ponto, tá? Esse aqui, ó. Não pode pegar na costura, porque a gente vai precisar disso aqui para costurar a peça da lateral na peça central da bolsa. Então, se eu pegar aqui nessa costura, se eu prender, vai ter dificuldade na hora de vir fazendo a, né, a costura da peça das laterais com a central, tá bom? E aí é só fazer essa costura aqui, ó, certinho. Você pega o fio, passa aqui pelo tecido, depois passa pelo crochê e vai puxando, tá? Tenho essa aqui já bem adiantada, ó, que é a outra lateral, olha como vai ficando. Já tirei aqui os alfinetes para vocês verem. Então, é sempre costurando assim, ó, tá? Lembrando que na lateral eu não faço estruturação. Se você quiser fazer, fica a critério, mas eu não gosto de fazer porque esse modelo aqui não tem necessidade, né? Tanto pelo ponto, que é um pouco estruturado, como também porque a lateral vai ficar assim. Então, se for estruturar, vai ter dificuldade para dobrar, tá bom? Então, só o tecido mesmo. Então, a gente vai fazer os dois iguais, aí a gente passa depois agora para a peça central. Bom, e para a peça central, antes da gente vir fazendo aqui a estruturação e forração, que a gente vai fazer tudo de uma vez só, primeiro nós vamos estar colocando as ferragens, tá? Então, já coloquei aqui as bailarinas, ó, coloca aí de um lado e do outro. Aqui eu marquei igual eu contei do lado de lá, também contei aqui para marcar certinho. Então, as bailarinas aqui referente à parte do fundo, tá? Então, é só seguir fazendo, colocando, né, conforme você colocou de um lado, você vem, coloca aqui do outro, dobra aqui as perninhas, ó. Simples. E faz aqui certinho, tá bom? Terminando de colocar as bailarinas, a gente vai colocar o fecho. São os dois, né, metais que a gente precisa colocar aqui, as ferragens, para depois vir costurando o forro. Então, o fecho é essa peça aqui, tá? Então, a peça da parte de baixo, nós vamos medir assim. Vou dobrar assim, ele vai ficar, a bolsa vai ficar assim, tá? Então, nós vamos medir, ver aqui onde é o centro certinho. Vamos medir 6 centímetros, tá? Olha, pessoal, então agora sim, colocado o nosso fecho, agora nós vamos passar para estruturação e forração, mostrar para vocês o que sobrou do segundo rolo, ó. Usei talvez uns 150 gramas no máximo, tá? Então sobra bastante, dá para fazer outros trabalhos tranquilamente, inclusive vai ter uma aula aqui no canal onde eu vou estar utilizando essa cor aqui, essa cor champanhe, né? Vai ser uma bolsa toda de square, maravilhosa, vocês não vão querer perder essa aula. E eu vou usar o restinho desse fio aqui para fazer essa bolsa, tá? E um pouquinho de amarelo, um pouquinho de branco, mas bem pouquinho mesmo. O mais que eu vou estar utilizando esse daqui de 2 milímetros na cor champanhe. Então, já vou reaproveitar e trazer essa aula para vocês, tá bom? Fica de olho que mais na frente ela vai estar aparecendo aqui para vocês no canal. Sobre a tela, eu já cortei, ó. Ela tá levemente maior que a bolsa, porque eu cortei ela medindo com aqui, ó, com a aba. Por que que eu medi com a aba? Porque eu quero que minha bolsa estique a ponto de ficar a espessura, que é a largura, na verdade, da aba. Então, eu vou ter que estar esticando para poder costurar. E isso vai fazer com que minha bolsa fique, que é o segredinho final, né? Para minha bolsa ficar mais
a largura exatamente com a da aba, não ficar tipo a bolsa pequena e a aba grandona, tá, gente? Ficar um resultado mais bonito. Então, o segredo, opa, vamos ralar o fecho, né? O segredo tá aqui, cortar a tela um pouquinho, né, mais referente à largura da aba e fazer com que a nossa peça, ó, fique esticando bastante na hora de costurar, para ela poder, ó, ficar encaixada certinho com a medida. Acho que ainda vou tirar só mais uma fileira aqui, deixa eu confirmar se é isso mesmo. Não, é isso mesmo, vou deixar desse tanto aqui, ó. E na hora de costurar eu vou esticar bastante, para ela ficar assim, ó, tá? Bem larguinha mesmo, né? E ficar com o ponto, ó, mais ajustado, tá bom? E aí, lembrando que eu cortei a minha tela só até aqui, a medida para o fundo, a frente e as costas da bolsa, certo? A aba não vai ter tela e nem forro. E o forro fiz conforme lá na lateral, cortei levemente maior, tá vendo, ó? E agora eu vou só centralizar aqui, pra não sobrar nem faltar tecido para lado nenhum, ó, certo? Aí eu venho e vou virar e vou organizar. E vou organizar direitinho, colocando aqui os meus clipes, tá? Então, de um lado, eu já vou estar colocando certinho, rente à costura, rente ao crochê aqui, né, ó. A peça aqui certinho, aí do outro lado eu vou esticar, tá? Pra poder se enquadrar certinho. Então, ó. Aqui já consegui colocar a tela, puxando aqui a bolsa para ela ficar o mais esticada possível, conforme a medida que a tela, que eu medi a tela, né, certinho. Então, eu tô puxando mesmo para ela ficar na medida, né? Então, dá um pouquinho de trabalho, mas meu objetivo tá sendo concluído, né? Tô conseguindo fazer com que a bolsa fique mais, né, retinha possível, tá bom? E aqui agora é só vir costurando, a mesma coisa que a gente costurou lá na lateral, a gente vai costurar aqui. A única diferença é que eu vou estar prendendo agora a tela, além do tecido, tá? Então, ó, já comecei a costura aqui, ó. Vem aqui, ó, no tecido, tá vendo? O tecido tá aqui, mas eu vou entrar na tela também. Então, eu procuro o buraquinho da tela e vou fazer na minha costura, tá? Vou costurando, 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 porque daí eu deixo a tela bem presa também, além do tecido, tá? Não só o tecido que a gente costura, a tela tem que estar bem presa para não ficar zanzando lá dentro da bolsa, né? Solta e com o tempo, né? Rasurar o forro e tudo, tá? Então, tem que costurar tela e tecido junto. Então, para facilitar, uma dica que eu vou deixar para vocês, eu comecei a costura aqui, já dei uns pontinhos para segurar bem aqui esse cantinho, ó, tá? E já comecei a costura aqui, tá? Porque aí eu vou deixando, tipo assim, mais firme. Aí eu vou costurar aqui até um tanto, depois eu continuo aqui e vou finalizando, tá? Mas para poder deixar essa tela a bolsa o mais esticada possível, né? Pra ela deixar ela bem bonita. Então, vou costurar aqui tudo, finalizar e retorno com vocês. Bem, aqui estamos com o nosso forro concluído, forro e estruturação. A princípio fica assim meia durinha, mas é isso mesmo, depois que a gente vai costurar a lateral, ele vai se ajeitando, tá bom? Então, uma das laterais você vai costurar olhando pra cá, ó, pra parte, tá, da frente da bolsa, e aí vai costurar assim. Ó, a gente começou a contar desse ponto aqui, então você vem no ponto antes, que é esse aqui, e vem pegando essa laçadinha e passando no ponto antes, tá? O antes do lugar que a gente tem que começar a costurar. Então, esse aqui foi o que a gente começou a contar, ó, que é tipo do cantinho mesmo. E aqui, o que eu vou fazer? Ó, eu vou entrar no primeiro ponto da costura e no primeiro ponto aqui, ó, da lateral, tá? Então, no primeiro ponto da peça central e também no primeiro da lateral. E aí, vou costurando com ponto baixíssimo, ó. Esse aqui deixa bem ajustadinho mesmo, pra ficar mais apertadinho possível. E aí, a gente vai costurando, lembra que a gente fez ponto baixíssimo na peça central, ao redor de toda a peça? Então, é nesse ponto baixíssimo que você vai entrar, ó, nas duas perninhas dele, tá? Aqui e no próximo ponto lá da lateral. Entra e faz o ponto baixíssimo. E assim a gente vai seguir fazendo a nossa costura, ó, tá? Com ponto baixíssimo. Tenta não deixar essa laçadinha aqui, ó, muito apertada. Essa aqui, ó, ficou bem apertadinha. A próxima já vou ajustar mais um pouquinho para não ficar muito apertado, senão fica repuxado, tá?
E aí, ó, vamos fazendo a nossa costura dessa forma, tá? E aí tem que bater certinho. O pontinho do canto aqui tem que dar certinho nesse marcador, do outro canto no outro marcador e finalizar aqui certinho do outro lado. Dessa forma, tá? Ó. E aí, depois do outro lado, vou já pegar aqui e mostrar pra vocês a outra lateral. Eu vou costurar, não é aqui, ó, é aqui, tá? Então, eu vou virar a peça dessa forma. Vou pegar ela aqui. Vou vir, ó, num ponto antes. Tirar aqui um ponto antes é aqui, ó. O marcador é onde tá o 14º ponto, né? O ponto antes é esse. Você vem, traz a laçada. Aí, agora sim, onde tá o marcador, a gente começa a nossa costura, tá? Aqui na peça central e aqui na lateral. Ajusta, pega o fio e faz o ponto baixíssimo. Certo? Aqui também, ó. E vai costurando. Ponto baixíssimo até a gente costurar ela toda aqui, tá? Sempre a gente tá costurando olhando pra peça central. Tanto esse aqui, ó, tô olhando pra peça central, como essa outra que eu já iniciei mostrando pra vocês, que eu tô olhando pra peça central, tá bom? E a costura fica sempre pelo lado de fora e não pelo lado de dentro. Então, eu vou fazer essas duas costuras, ó, finalizar direitinho, pra poder a gente terminar aqui a nossa bolsa. Olha, pessoal, costurei aqui o primeiro lado, já tava esquecendo de mostrar pra vocês que o arremate, eu vou passando bem aqui nessa lateral mesmo, ó. Eu terminei aqui, eu passei pra dentro, depois de dentro pra fora, agora de fora pra dentro, agora eu tô lá dentro, ó. Então, eu tô aqui dentro, no próximo ponto, deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Aí, eu venho aqui, ó. Ó, eu tô nesse ponto aqui, então, vou eu no próximo. Puxar aqui direitinho, ó. Venho no próximo ponto. Pego o meu fio, e fica difícil de eu ver, né? Mas é isso mesmo, ó. Pego o meu fio e passo. Agora, eu venho lá de dentro pra fora, ó, no próximo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. E vou passando de dentro pra fora, de fora pra dentro, tá? Até descer um pouquinho mais. Aí, quando eu descer mais um pouquinho, aí eu corto o excesso de fio, pego o isqueiro, queimo, vira colinho, aperto aqui, seguro e fica super preso. Mesma coisa que eu fizesse arremate aqui, vou fazer o outro, vai ser um pouco diferente só a questão da dificuldade, né? Nesse aqui não vai estar aberto, já vai estar fechado, então vai ter um pouco mais de dificuldade, mas a gente consegue fazer também, tá? Bem, meus amores, finalizamos a nossa bolsa Provence. Já coloquei a alça, ó, tiracolo com as correntes. Já fiz os arremates, né, das costuras. Já coloquei a minha alça de mão. Coloquei ela aqui, ó, depois da segunda carreira aqui, ó, entre a segunda e a terceira, tá? Dos puffs. E vim certinho aqui na parte de cima da bolsa, ó, pra não ficar nem muito pra frente, nem muito pra trás. Certo? Então, a nossa aula está concluída, meus amores. Se vocês não deixaram like na aula 2, por favor, deixa o like, tá? Deixa o teu comentário, diz pra mim o que achou. Eu estou muito feliz em poder ter concluído essa aula com vocês e também concluir a tempo de enviar, né? Porque meu prazo já tá faltando apenas um dia para fazer o envio para cliente, conforme o que eu tinha combinado com ela. Então, graças a Deus, deu para gravar e deu para trazer a aula para vocês e eu consegui cumprir os meus prazos, tá bom? Eu estou muito feliz de poder ter concluído essa aula. Se vocês gostaram, não esquece do like, do comentário, de se inscrever no canal. Já já eu vou trazer mais aulas para vocês, tá bom? Se Deus permitir. Então é isso, meus amores. Beijinhos, tá? Sucesso para vocês, que vocês tenham muitas vendas. Se vocês fizerem essa bolsa, quiserem me marcar no Instagram, ficarei muito feliz em ver o resultado do trabalho de vocês, tá bom? Ou também pode deixar aqui nos comentários, se vocês fizerem. Qualquer dúvida que surgir, pode também deixar nos comentários, que eu tô sempre respondendo as mensagens. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque é muita mensagem, né? E aí a pessoa aqui tem muita coisa para fazer, mas eu sempre tô tirando um tempinho para responder vocês também, tá bom? Então é isso, meus amores, sucesso para vocês, tá? Beijinhos e até a próxima aula. Tchau!